trago as últimas do Vasco na busca por reforços, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre é bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Vasco, que tentou e pensou num zagueiro gigante. Nino, ex-fluminense, atualmente no Zenit, foi alvo de uma proposta oficial. De acordo com Pedrosa, a oferta cruz-maltina girou na casa dos 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais. O problema é que o Zenit só topa negociar o Nino por 8 milhões de euros, valor considerado pelo presidente Pedrinho como fora da realidade financeira do cruz-maltino nesse momento. E a Rimina também apareceu como alternativa, mas outro negócio para lá de complicado. Ele renovou seu contrato com o Cagliari e haveria a necessidade da compra dos direitos junto ao time italiano. Só para completar, sim, em relação à zaga, há muita dificuldade, há um pouco mais de esperança em relação ao ataque. Andrés Gomes, atacante colombiano de 22 anos de idade, que pertence ao Rennes, enfim sinalizou com a possibilidade de um acordo. Num primeiro momento, o Vasco fez uma proposta ao clube francês que descartou, mas diante de outras ofertas e com baixo aproveitamento do atleta por lá, o Rennes já conversa com o Vasco em relação a um empréstimo com opção ou obrigação de compra. A ideia do time francês é embutir essa obrigação de compra com cifras altas. O Pedrinho ainda tenta modificar esse negócio para fazer com que o empréstimo seja de opção de compra. Atleta que havia sido comprado por 10 milhões de euros do Real Salt Lake em sua primeira temporada com a camisa do Rennes. Foram 19 jogos e apenas 3 gols marcados. Pedindo para falar sobre o Vasco, busca por vários reforços, muita dificuldade financeira, mas o Pedrinho bateu na tecla hoje de que algumas manutenções podem ser tratadas como reforços. E ele cita a continuidade do Felipe Coutinho, a renovação do contrato do Ryan, a renovação do contrato do Léo Jardim. Entende que esses caras, por toda a condição que foi imposta, acabaram, entre aspas, sendo contratados de novo, tá bom? Arraco do Pedrinho, nada de responder sobre jogadores, renuncia Pedrinho, o presidente do Vasco, concedeu uma entrevista coletiva nessa quinta-feira, assisti a maior parte da entrevista, não consegui ver toda não, teve uma hora que eu me cansei, Rafa, sendo bem sincero. O que eu posso contar de mais produtivo, em determinado momento da entrevista, o Pedrinho chegou a admitir que o clube não pagava as contas de água e luz do calabouço, porque existia um gato por lá. Louco isso, né? Muito louco. Aí outro ponto que ele falou, que a 777 havia investido, ou havia comprado jogadores no valor de 300 milhões de reais, só que ela só havia pago 100 milhões. Então o Pedrinho, quando assume a SAF do Vasco, tinha essa, entre aspas, bucha de 200 milhões de reais a pagar. Outro ponto importante, no ano passado havia um aporte de 270 milhões de reais que também precisariam ser pagos, e não houve o pagamento. Enfim, dificuldade bastante grande. O Pedrinho precisou em diversos... Eu achei que ele foi sempre sincero, mas a sinceridade do Pedrinho nesse momento não tem sido suficiente para animar o torcedor vascaíno, essa é a grande verdade, né? Não tá fácil mesmo ser presidente do Vasco, mas tá muito mais difícil ser torcedor cruz-maltino. E a coletiva, que durou mais de 2 horas, do presidente Pedrinho, gerou muita repercussão nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, enfim. Tem vascaíno, tem polêmica, tem reclamação, tem elogio, e eu vou debater com você os principais temas, aqueles que eu acho que são interessantes e que são de interesse coletivo. Porque alguns temas foram abordados e são de interesses internos. Por exemplo, briga política. Não, porque o fulano, não dando nome, né, tuita isso, ele vai responder criminalmente. Não sei quem é, mas o grande público também não tem o menor interesse. E até falando nessa questão, todo mundo é responsável pelo que publica. Eu vi o que aconteceu, o relato, o vídeo de um torcedor que se intitula influenciador, chamado Crave, e parece trabalha para o canal do Mário Coelho, pelo que eu entendi. Nunca tinha ouvido falar dele, desculpa, Crave, não o conhecia realmente, fui conhecer nesse episódio, que ele faz acusações que o vídeo divulgado pelo Vasco não batem, mas não sou eu que vou fazer julgamento, é a justiça. E o Vasco disse ontem, né, que vai para a justiça, mas é problema deles também, o grande público está andando para isso. Vamos ao que interessa. Bom, o torcedor vascaíno esperava muito dessa coletiva, esperava muito que o Pedrinho trouxesse soluções, que ele falasse que já está praticamente vendida a SAF, que o Vasco já tem o comprador do potencial construtivo e que os 2 novos reforços do Vasco são Fulano e Beltrano. Esse time vai avançar na Copa do Brasil, vai brigar na parte alta da tabela do Campeonato Brasileiro, porque o Fulano e o Beltrano que estão chegando são sensacionais titulares, jogavam nas seleções. Esse é o mundo ideal. Esse é o sonho de consumo de todo vascaíno. Mas todos nós
queremos um Vasco longevo. Há 25 anos, a gente sofre. Momentos. Dentro dos 25 anos, momentos. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, torcedor. Você quer viver de momentos ou quer ter grandes momentos? Porque momentos passageiros, a Copa do Brasil, 2 estaduais, 3, nada. Os rebaixamentos, a zoação dos rivais, eles indo para a Copa do Mundo, a gente ficando. Isso você não quer passar. Ninguém quer passar por isso. Agora, para fazer uma reconstrução, demanda tempo. Só que o torcedor não quer ouvir falar do tempo. Então como fazer? Correr o tempo? Não dá. É dia após dia. Ontem foi 24 de julho, hoje 25, amanhã 26, domingo 27, a gente enfrenta o Inter, depois o jogo com o CSA no dia 30, Mirassol dia 2. É isso, torcedor. É dia a dia. É óbvio que nós temos uma enorme pressa. Ninguém aguenta mais ser sacaneado. No meu caso, e de outros pais, os filhos que sofrem, choram porque não viram um grande Vasco da Gama, como eu vi, quem é da minha geração, vou fazer 48 anos. Mas assim, os últimos que passaram não transformaram o Vasco. E o que o Pedrinho vem propondo ao torcedor, e aí é o remédio amargo, queira ou não queira, é o que vai ser feito, é uma diretriz, e ele não abre mão. E ontem, mais uma vez, ele foi muito claro na coletiva. Não vai fazer como grandes clubes estão fazendo. Vídeo Corinthians, que a dívida já ultrapassou 2 bi com escândalos. Ex-presidente que usou dinheiro do clube para comprar remédio para ereção. O Atlético Mineiro essa semana, bilionário, com dívida bilionária, com jogadores querendo ir embora. Ah, mas está contratando, Fábio, o negócio é contratar. Não, foi por isso que nós chegamos nesse momento. Qualidade que o torcedor quer ver em campo. Mais um zagueiro, um meia, um atacante lado de campo. O colombiano Andrés Gomes, que está no Rennes, da França, voltou a negociar com o Vasco. Vai ser um assunto que eu vou tratar no nosso Na Conta KTO. Mas assim, meio-dia, o Vasco está no mercado dentro da sua possibilidade. É óbvio que o Pedrinho, e aí eu posso afirmar sem nenhuma ressalva, ele gostaria de comprar o cria Douglas Luiz por 40 milhões de euros da Juventus. Ele não vai ficar lá, mas não tem o dinheiro. E nem pode fazer uma operação como essa e não pagar. O que nos levou à RJ, que é a recuperação judicial, foi exatamente isso. Comprar e não pagar. Se você só aumentar a sua dívida, uma hora você explode. Ah, mas ganha título. Será que ganha? E qual é o preço que se paga para ganhar tantos títulos, se é que você vai ganhar tantos títulos? Então assim, torcedor, um resumo do que eu tirei dessa entrevista de mais de 2 horas do Pedrinho, que é um cara sincero, você pode não gostar, ter a sua restrição, ter a sua convicção. Ah, ele não quer vender. Ninguém tem essa prova, é apenas uma opinião sua, eu tenho uma opinião diferente. Ele ontem mais uma vez ratificou, já tinha dito isso pra mim na entrevista lá em dezembro, naquela exclusiva, que aliás vou botar aqui no vídeo também, no final, pra você acessar, vai pintar aqui, ó, no cantinho. Aqui? Não, aqui. Aqui. Não, aqui, aqui, volta aqui. Então assim, cadê o comprador? Já apareceu? Qual é a proposta? Teve uma proposta? Potencial construtivo, ele está encaminhado, mas não está finalizado. Então assim, as coisas vão acontecer num tempo diferente do que nós torcedores gostaríamos. Mas uma coisa eu tenho certeza. Dentro desse tempo, que é diferente daquele que nós gostaríamos, é um tempo para trazer a longevidade. Erros estão acontecendo, inclusive, eu abri a coletiva, a pergunta primeira foi minha, pontuando dos investimentos feitos e de pouco retorno. Pedrinho contrapôs, que mais de 60 milhões que eu atualizei, né, na pergunta trouxe de gasto. Ele falou, não, mas não foi isso porque paga parcelado. Não importa se você paga à vista ou parcelado. Não estou dizendo que desencaixou agora do caixa. Tirou do orçamento e jogou. Não. Então, com 60 milhões de reais, você poderia comprar um baita de um jogador. Não é isso. Mas com o provisionamento de pagamento desses 60 milhões, você teria trazido jogadores de mais qualidade. Pelo menos um. Eu citei 4, inclusive. Jean Davi, Lodi Augusto, Garré e Maxime, que já foi embora, inclusive está emprestado. Somar esses 4 aqui, ultrapassa 7 milhões de euros. A gente está falando na casa aí de pelo menos 40 milhões de reais. Será que a gente não traria um grande jogador e com a base comporia o nosso restante, os outros 3, né? É para pensar. Agora, a gente olhar para frente, imaginar que 2026 pode ser um ano bem melhor, a gente numa recuperação judicial, pagando menos, né, na dívida, juros menores, receitas maiores, São Januário pronto, ou já caminhando, né, no caso, não vai ficar em 2026, mas já com a obra em andamento, um time mais forte. Aí 2027, gente, para e pensa. Qual rival do Vasco da Gama, em 1 ano e meio, fez uma revolução e briga por todos os títulos? Se você pensou o Botafogo, tá errado. Porque o Botafogo começa com John Textor lá na Série B em 2022. Ou melhor, em 2021. Porque em 2022 ele já volta para a Série A. Então, torcedor, ele foi bater campeão em 2024. 2023 fez um grande trabalho. Perfeito. Mas 22 não. Ah, chegou quase a Libertadores, foi para a Sul-Americana. O Vasco também foi para a Sul-Americana, na volta ali da Série A e tal. Agora, a pergunta que eu deixo para você.
Será que o preço que vai ser pago pelo Botafogo vai ser alto? Ficarão dívidas? Ou o Textor vai quitar tudo que ele está comprando? Não sei. É para você pensar porque você, torcedor, compara. Eu entendo que o remédio é muito ruim, é amargo. Mas há 25 anos a gente toma um remédio que não serve para nada, é água com açúcar, ruim. Água batizada e açúcar péssimo, de péssimo gosto. Agora, se o remédio é diferente, amargo, mas resolve e cura, eu pego. Minha rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do Vasco da Gama, que está em busca de novos reforços, né? O Pedrinho que soltou aí uma coletiva muito importante ontem, né? Coletiva essa que foi muito importante para o pessoal ter alguns esclarecimentos aí, esclarecidos, obviamente. Mas enfim, se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscreva no canal, ativar também o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo assim que a gente tiver postado aqui nesse canal. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!